Olá pessoal, muito feliz de receber aqui em casa meu amigo Brunão, e a ideia desse vídeo é a gente tentar passar para você um pouco daquilo que a gente vive em casa há muito tempo. O Brunão é um amigo, muitas vezes a gente se reuniu nessa sala aqui para conversar sobre coisas do reino de Deus, e a gente quer poder dividir isso um pouco com você, né? A gente espera que você se sinta aqui na nossa casa com a gente, na nossa mesa, e eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Brunão, obrigado, cara, mais uma vez por estar aí com a gente. Farley, obrigado, cara. A gente tem uma aliança, uma amizade, sempre um prazer estar com vocês. A gente tem um carinho muito grande pela família de vocês, tudo aquilo que vocês têm feito, construído e ensinado, são uma referência pra gente. Vamos bater esse papo. Amém, meu amigo. Bom demais. Cara, a gente estava conversando até hoje no almoço, né? E uma coisa muito positiva que eu vejo, eu sou um pouquinho mais velho que você, é que você é tipo o carro de firma, quilometragem alta, mas na verdade eu sou... Rodou de pneu murcho. Eu sou um pouquinho mais velho. E eu vejo que uma diferença da minha geração para essa geração nova de adoração, isso não é uma crítica, pelo contrário, isso é incrível, né? A gente esperava por algo novo que Deus ia fazer na nação. Eu não estou desprezando aquilo que já foi usado por Deus e que continua sendo usado, mas, né, tem uma nova geração de ministros. E uma coisa que eu vejo que é muito legal e que é muito diferente da minha geração é que a minha geração rompeu com a igreja, né? Então, eu sou de uma geração que viveu um despertamento no Brasil, ali com o Cirilo, David, né, o Fogo e Glória, o Gregório, e a gente viveu algo muito especial, muito singular. Mas uma coisa ruim que a gente viveu na época foi que muitos desses jovens, principalmente, experimentaram um grande despertamento nesses eventos, nessas ministrações, algo que foi genuíno de Deus, né? Eles descobriram algo novo e, em vez deles servirem a igreja com isso, eles se tornaram críticos, né? E muitas pessoas com o tempo, muitos amigos meus, se tornaram aqueles caras assim, olha, a minha igreja não entende, eu sou o cara da revelação, porque agora eu sou um adorador, eu entendi algo muito especial, e a igreja tá passando, e nós somos os caras do momento, a gente que entende o que Deus está fazendo, e isso trouxe um rompimento com a igreja. Eu conheço muitas pessoas que nunca mais conseguiram congregar, inclusive, independente do tipo de congregar. Agora, uma coisa diferente que eu vejo nessa galera é que todo mundo é envolvido com a igreja, né? Então eu sei que o Alê tem lá a One, o Tom tá lá com a igreja dele, você, eu sei que é o pastor do Ministério de Louvor da Poema. Vai um abraço pro Leandro aqui, grande amigo, seu pastor. Sim. Cara, e fala um pouquinho sobre isso. Cara, tem bastante coisa, né? Você falava, me vinha à tona uma música do Marcos Almeida, chamado, eu não lembro o nome dela agora, acho que é Sagrado. E um dia ele estava até falando o nome da história, assim, porque ele era a banda Palavra Antiga, antes eles eram tecladistas da Heloísa Rosa, né? Isso, eu conheci eles então nessa eles caminhavam assim nas conferências proféticas, andando tudo. E aí ele, anos depois, já com Palavra Antiga, ele fala, gente, um dia eu sentei numa mesa com pessoas que participaram de um grande mover e agora todas elas tiravam um certo de sarro do que tinha acontecido antes, chamando tudo aquilo de imaturidade. E foi inevitável, a música nasceu ali. É que o sagrado se tornou hilário. Acendeu em abril, se espatifou em maio. O que é que ficou um riso amarelo. Então, tipo assim, ele falando sobre exatamente pessoas que viveram algo e depois se tornaram críticos daquilo que eles mesmos viveram, sabe? Eu acredito que em todas as gerações tem os seus pós, seus contras. Acredito que existiu em tudo. A gente não consegue generalizar de toda parte do que você falou e também não generalizar também da toda parte. As pessoas que você convive e conhecem, você tem visto firmeza em igreja, mas eu mesmo olhando hoje para a minha geração, eu vejo poucas referências que eu consigo ver funcionando dentro de uma igreja local, estando assim, a gente consegue listar alguns em mãos e outros a gente não sabe de onde veio. Sempre que Deus libera um novo som sobre a terra, por incrível que pareça, quando Deus liberou um novo som, também houve uma troca de plataforma desse som. Em 1996, exatamente, as fitas cassete estavam acabando e os CDs estavam entrando com força. Todo mundo tinha acesso até aquele feijãozinho no carro.
Em 96, 94, Dan Duque chega no Brasil, começa um grande mover de adoração, e quando houve um derramar de um novo som, também teve um derramar teve uma plataforma para ser tocado esse novo som. Deus tem liberado novamente um novo som sobre a terra. Uau, e tem incrível. havido novamente agora uma troca de plataforma. O CD já acabou e agora virou streaming. O interessante é que há muitos anos atrás só existia uma forma de você ser alguma voz. Vamos tratar aqui da música que a gente puxou esse pente, para esse lado. Existia uma forma de você ser uma voz na nação e ter alguma coisa funcionando musicalmente, servindo a igreja da nossa nação. Você só poderia ser empurrado através de alguma igreja ou através de alguma gravadora. O advento da nova plataforma sonora trouxe uma coisa boa. As pessoas hoje não dependem de uma gravadora, mas também trouxe uma coisa ruim. Ninguém sabe quem é a igreja que está por trás daquilo. Ninguém sabe para quem que está prestando conta. Então também tem o lado. Tem esse lado que aconteceu, que você enxergou na sua geração, na sua ótica, mas eu também hoje, vivendo isso, eu também consigo enxergar algumas coisas. Um certo desequilíbrio. Cara, porque a gente vai caminhando, não é a vida real, né? Por mais que caminhar pelo reino, servir a igreja de Jesus e de norte a sul, de leste a oeste, você está indo em lugares que, querendo ou não, você está sendo celebrado, você está sendo bem tratado. As pessoas conhecem a sua canção, ou conhecem o seu livro, ou conhecem a sua palavra, e eles vão te levar para comer bem, para dormir bem, e de repente a gente acha que aquilo é a vida real. E você chega na realidade da sua igreja local, onde lá não tem não tem um espaço para te receber, lá não tem uma sala VIP para você, lá não tem alguém para te buscar no aeroporto, na sua casa e te deixar, porque nós recebemos os convidados muito bem, nós fazemos isso como igreja, mas a realidade da vida do dia a dia, da verdade, da casa, da família, da igreja, não é isso. Então por isso também muitas das vezes não conseguem se adaptar novamente numa igreja, porque eu sou tão celebrado em tantos lugares e quando eu volto para a minha realidade, eles precisam reconhecer quem eu sou. E nunca foi esse o parâmetro, o modelo, né? Tem uma igreja aqui do Paraná, de amigos nossos, que um dia eles nos ligaram, eu achei excelente isso. Eu estava segurando para falar isso um dia, eu vou falar aqui. Eles nos ligaram e falaram assim, Brunão, nós queremos trazer o ministro Y aqui na igreja. É seu amigo. Falei, eu vejo vocês juntos. Falei, sim. Falou, cara, nós queremos fazer 3 perguntas. Ele é marido de uma mulher só? Ele tem vida na igreja local? E ele é discipulado, presta conta da vida dele a alguém? E aí eu respondi, até que eu saiba, sim, ele é marido de uma mulher só, ele tem uma igreja local, ele serve a igreja dele lá, a comunidade, e ele é discipulado pelo pastor tal, e ele presta conta da vida dele. Mas interessante que assim que acabou a ligação, eu liguei para um outro amigo meu, ministro, e falei para ele assim, cara, acabaram de me ligar e perguntar de um amigo nosso. E perguntaram isso e isso e isso. Só que se perguntassem de você, eu não menti sobre ele, mas se perguntassem sobre você, eu também não ia mentir sobre você. E eu ia falar que você sim é marido de uma mulher só, que você sim presta conta da sua vida para alguém, mas que você não tem vida na igreja local. Você é uma voz na igreja sem ter vida nela, cara. Você não tem vida na igreja, cara. Você não é um membro, você é uma prótese, bicho. Falei, cara, você precisa tomar uma atitude. Bruno, não, mas é tão difícil, eu não consigo me achar em lugar nenhum. Falei, cara, você substitui o congregar pelos seus relacionamentos de reino e mesa. As suas mesas no reino são muito top. Jesus sempre está nela, são grandes homens de Deus. E você não está mais com o pequenino, com o cara que não consegue... Você está conversando sobre projetos de nações, mas tem alguém lá que está precisando de um discipulado que ele não consegue romper ainda com a pornografia e a masturbação, cara. E agora a gente está grande demais para lidar com esses assuntos. Não é, cara. Você não tem vida no corpo. Você precisa entender e lidar com o ministério da reconciliação, cara. É sobre isso. Essa é a realidade do corpo de Cristo, cara. A gente... É Paulo descendo lá do 3º andar e tocando o Eutico ali para o cara voltar à vida. É Eliseu indo até o quarto do menino e andando em volta dele, mas de repente precisando se fazer como ele. Grandes coisas acontecem quando grandes homens de Deus têm coragem de descer. Então eu falei, cara, e isso não é descer, né? Jesus, ele fez isso, ele desceu, lavou os pés para ter parte comigo, né? Então, cara, eu acredito nisso, assim, esse poder do congregar, de ter a vida na igreja, essa realidade toda de que a internet deu muita voz
sem necessariamente precisar de um selo ou de uma indústria por trás disso, mas também deu muita voz para pessoas que nós não sabemos se foram abençoados pela sua liderança, se eles realmente entenderam que aquele era o tempo certo para eles estarem vivendo aquilo. Então, eu acho que, além de dar uma resposta à sua pergunta, eu acho que eu trouxe um contraponto de falar que, cara, existe um certo reflexo ainda de todos os lados, né? Cara, você falou duas coisas muito interessantes e muito importantes, eu queria entrar com você um pouquinho nisso. Uma delas é a importância da igreja local. Você sabe que a gente sempre, Brunão, e você é uma testemunha disso, a gente, graças a Deus, tem acesso a muitas pessoas, mas eu nunca trouxe pessoas, desde que eu comecei a fazer os Desperta aqui em Curitiba, né, e depois na comunidade Alcance, foram tantos anos, me deu tanto suporte ali, e eu nunca trouxe ninguém que a gente não tinha algum nível de relacionamento ou que fossem amigos de amigos. E eu nunca trouxe gente que não tinha compromisso com a igreja local. Porque esse cara, ele às vezes solta uma bomba na igreja e ele não tem a vivência, ele não sabe o que aquilo pode gerar para um pastor, e ele solta a bomba e ele vai embora. Então, para evitar alguns problemas e por crer num princípio, porque eu entendo, a gente falou sobre isso hoje também, é muito bom ministrar, viajar, só que são duas coisas totalmente diferentes. Né? Você ir numa igreja e você tocar, você derramar alguma coisa que Deus te deu, é muito especial. Agora, o pastoreio discipulado, ele é um nível totalmente diferente de experiência, que é você ver a transformação que você vai gerando na vida de uma pessoa a longo prazo. Né? Então eu não acredito em ministros que abrem mão disso e acham que eles chegam num nível de espiritualidade que eles podem só ficar dando e não receber de ninguém. Então eu nunca trouxe gente que não tinha compromisso com a igreja local. E você falou de uma outra coisa muito importante e que eu, olhando para a igreja hoje, até me assusta ver como a gente demorou tanto para entender isso. A primeira vez que eu ouvi falar sobre discipulado foi em 1996. Que o cara que... Eu tinha 18 anos... Achei que tinha 30 já. O cara que me levou para dentro da casa dele, que me discipulou, me levou para uma reunião numa igreja aqui em Curitiba. Era uma equipe do Ralph Neighbor, que trouxe um grupo para falar aqui sobre discipulado. E eu lembro que quando eu ouvi isso na época, eu pensei, poxa, eu sou crente a vida inteira, 18 anos. É um novo formato de aconselhamento? Poxa, o que esses caras querem falar e dizer que não pode não ter discipulado? A gente viveu igreja todos esses anos. Agora, hoje, me assusta a ideia de querer ser igreja sem viver discipulado, porque eu olho que isso é um dos princípios mais elementares do cristianismo e da vida da igreja. Foi o que Jesus fez. Por muito tempo eu ouvi dizer na igreja assim, a maior comissão da igreja é ir de pregar o evangelho. Mais ou menos, isso é metade. Porque quando Jesus comissiona os discípulos, ele fala, ir de pregar o evangelho a toda criatura, batizando, ensinando a guardar tudo que eu lhes ordenei, fazendo discípulos. Então começa com o evangelismo, mas o nosso propósito não é só levar o evangelho das boas novas, mas sim fazer discípulos de Jesus. E isso é o coração da igreja. A igreja nasce com isso, né? E como isso é importante, e eu entendo que é uma das coisas que faz a igreja ser de verdade. Né? E eu sei que você vive isso muito bem na igreja, na Poema, com seus discípulos. Então, uma das coisas, quando eu te conheci, eu não sei exatamente quantos anos faz, mas eu te conheci na casa do Leandro Barreto. E uma das coisas mais legais que eu vi em você, que me chamou a atenção, eu nunca mais me esqueci, foi a forma que você lidava, se relacionava com Moisés e com Felipe. Então eu via que eles viam você como pastor deles. E a gente, numa conversa de mesa, você me falou quantos anos esses meninos estavam com você e você discipulava eles. E eu falei, cara, isso aqui não é uma banda só. Isso é um ministério, tem um pastor, cara, tem um discipulado, tem vida. Um dia eu percebi, assim, né? Eu não via tanta referência musical neotestamentária. Eu não via tanta referência de música no funcionamento do ministério da igreja
na nova aliança, assim. E aí ainda alguém me perguntou assim, eu falei isso um dia e já me perguntaram de bate-pronto, então por que você faz música? Eu falei, cara, porque eu acredito que tem um segredo na Santa Ceia aí, a gente lida com 2 elementos da ceia, só que na verdade foram 3 elementos da ceia. Jesus disse, quando vocês se lembrarem de mim, precisa ter o pão, palavra, fundamento, precisa ter o vinho, mover, e depois disso Jesus cantou canções. Uau! Então não foi só pão e vinho, é pão, vinho e canções. Então foi, então me deixa cantar. Porém, eu reparei uma coisa, eu falei, cara, Jesus ele poderia, Jesus é pai, ele é pai da eternidade. Então ser pai da eternidade, ele sabe o que era, o que aconteceria. Sabendo o que aconteceria, a cultura pop que nós viveríamos hoje, como a música teria influência em trazer pessoas para o caminho e tirar pessoas do caminho, como que Jesus escolhe 12 discípulos e nenhum deles era músico? Se ele sabia que a força que a música teria, ali os meus olhos abriram e eu falei, uau, Jesus entendeu desde cedo que é possível tocar a terra não através de uma banda, mas através de uma família. Uau! Através de uma família de discípulos. Jesus não andou com uma banda, Jesus andou com discípulos. Foi nesse momento. Olha que incrível, Esse momento que nós entendemos algo, assim. Eu falei, cara, é verdade mesmo essa história de músico dá trabalho. Músico dá trabalho mesmo. Discípulo dá trabalho, mas o trabalho com o discípulo é uma lapidação para ele se tornar igual a Cristo. O trabalho com o músico é para ele se tornar, sei lá, o quê? Um bom músico, com uma boa estética e com um bom, seja lá o que for. Então, cara, não menosprezando, eu faço isso e faço isso com excelência. A gente faz com toda a excelência da nossa vida. A gente investe muito do nosso tempo, da nossa atenção, da nossa finança, para fazer coisas com música de forma excelente, mas com o entendimento de que a terra ela foi tocada não através de uma banda, mas através de uma família de discípulos. Então, a partir dali, nós começamos a mudar muita coisa. E eu tomei a decisão de falar, cara, eu não vou andar com uma banda, eu vou andar com discípulos. Uau, cara. E eu também não vou ser alguém sem pai, assim, eu não vou andar, não vou escorrer algo que eu não recebo. Então, eu também comecei a orar por isso e, de repente, Jesus começou a encaixar todas as peças e as pessoas. Eu comecei a caminhar com o Leandro Barreto, comecei a ser discipulado. O interessante de discipulado, umas coisas que eu achei mais incrível, assim, é uma via de mão dupla incrível, né? Tem dias que você precisa cuidar do cara de algo que você está precisando, né? Mas você não pode... e de repente você está sendo tão ministrado por valores que já está dentro de você, mas de uma guerra que talvez você também está enfrentando, assim. E é tão incrível esse lugar de discipulado, que eu lembro que a primeira vez que eu fui ser discipulado, assim, eu lembro que eu falei, nossa, eu ganhei um guru, assim, eu ganhei alguém que vai me falar, faça isso e eu vou fazer. E na primeira vez que eu sentei na mesa, eu tinha 3 grandes questões da minha vida e eu falei pro meu pastor, olha, eu tenho isso, isso e isso para resolver, o que eu faço? E para minha surpresa, ele falou, cara, eu sei exatamente o que você tem que fazer. Deu, uau, até que enfim. E eu falei, o que eu faço? Ele falou, vai ouvir Jesus. Eu falei, quê? Tipo assim, como vai ouvir Jesus? Eu, como assim? Ele falou, cara, eu não vou ser Moisés na sua vida que vou subir o monte para trazer a resposta pronta para você. O monte que eu subo, você também sobe, vamos junto. Jesus, eu sei o que é, mas eu não quero te poupar do privilégio de ouvir pessoalmente algumas coisas de Jesus. Então, e o discipulado é se tornar pessoas não iguais ao discipulador, mas iguais a Cristo. Interessante que desde cara eu fui para um nível de discipulado de me fazer ainda mais parecido com Jesus, de querer ouvir ainda mais a voz dele. Lógico que nós vamos discipular e tocar a vida, tocar a finança, tocar a organização, tocar o casamento, tocar tantas coisas. Mas um dos pontos principais é fazer pessoas como Cristo, né? Então nessa hora você ter uma vida na estrada, ou seja lá uma vida corrida, ou seja lá a vida que for, sempre vai acabar batendo nesse ponto, nessa tecla, assim, porque a facilidade que nós temos de falar, olha, faça como eu, porque eu fiz assim, mas você vai ter o confronto de entender que não é como você fez, não é o parâmetro da sua vida, mas é quem Cristo é, e o quanto de Cristo eu tenho em mim é o que vai fazer essa pessoa se tornar ainda mais parecida com Ele. Alguém me perguntou um dia, Brunão, na caminhada pelo reino, quem é a pessoa mais parecida com Jesus aí que você conhece? Quem são as pessoas mais parecidas com Jesus? E eu comecei a responder para ele o nome dos meus amigos da minha igreja local. Eu falei para ele, cara, para mim a pessoa mais parecida com Jesus é o Henrique Prado.
Você conhece ele? Claro. É o Henrique Prado. Porque quando a gente quer chutar um cara, que a gente não aguenta mais esse cara caindo, o Henrique vem chorando e fala, gente, Deus foi tão gracioso com a gente, cara. A gente precisa amar ele. Eu falei, cara, ele é o cara com lágrima nos olhos e que tem uma misericórdia absurda. Mas eu também vejo muito Jesus no Xandão. Ele tem coragem, ele é o evangelista da nossa casa, ele tem coragem de entrar nos maiores buracos, nas maiores encrencas da vida para falar Ele tem uma paixão pelas almas, assim, que parecia com... Eu vejo Jesus no Gustavo Strumiello, que quando é um menino novo, mas quando ele abre a boca e fala, gente, é verdade, vos digo, tem uma sabedoria, um conhecimento que eu via Jesus aos 12 anos ensinando no templo. Eu vejo Jesus no meu pastor Leandro Barreto, pegando caras assim, com destinos totalmente diferentes, falando, cara, vem pra perto, de repente esses caras estão sendo enviados para tudo quanto é lugar. Então eu falei, cara, eu não consigo ver em uma pessoa a característica total de Cristo, porque nós somos o corpo de Cristo. Então a junção de todos nós, cada um vai trazer uma característica, cristão, fragmento, um pouco pequeno. Então essa é a importância de se viver igreja e essa é a importância de se viver discipulado. Cara, você falou uma coisa tão legal agora, Brunão, que é essa questão da diversidade do corpo e que a gente vê Jesus no todo, né? E, cara, Deus tem falado muito isso ao meu coração, porque o que eu vejo hoje é que tá todo mundo muito chato, cara. As pessoas estão muito partidaristas. Então, rola uma coisa hoje que você não via antigamente na igreja, que era assim, eu gosto desse, mas eu não gosto daquele. Ah, eu sou do lado desse, mas eu não curto esse aqui. E, cara, a igreja, ela se tornou chata em primeiro lugar. Claro que a gente nunca pode generalizar, né? Tô falando de uma parte da igreja. E muito partidarista. Agora, o legal, cara, é justamente o que a gente tem de diferente. É claro que a gente vai se aproximar das pessoas que a gente tem uma afinidade, então eu tenho uma afinidade muito grande com você, e é muito legal ter relacionamento com você, mas o diferente é muito legal também. Né? Eu 2 semanas atrás, através do Tadeu Martins, que é um amigo em comum, você tinha me falado de um cara que tem uma característica diferente da nossa, né? Que é o Dave Leonardo, e você falou, cara, eu conheci esse cara e gostei demais dele, fiquei impressionado. Eu falei, é mesmo, cara? Ele falou, é um cara muito legal, cara divertido, zoeiro, cheio de Deus. E a sua opinião foi muito importante para mim. E aí o Tadeu deu um testemunho dele também, e eu liguei 2 semanas atrás pro Tadeu e falei, cara, me coloca numa mesa com o Dave e gostaria de conhecer ele. E, cara, eu peguei com o Gustavo aqui um carro e a gente foi até Joinville só para tomar um café com esse cara. E eu sentei na mesa e eu falei com ele, cara, sabe por que eu tô aqui? Justamente, cara, porque é muito legal a gente ser tão diferente. Eu falei, olha, eu entendo que eu tenho um chamado para edificação da igreja, para ensino, mas você é totalmente evangelista. E o legal é isso, cara. Eu quero receber do que Deus te deu. A beleza dos 5 ministérios, cara, né? Legal, a gente tem a facilidade de colocar a lente daquilo que o Senhor nos chamou para fazer, para anunciar. Né? Então, se você coloca o mestre para pregar a conferência, ele vai falar, gente, vocês precisam de profundidade da palavra. Mas acaba, o evangelista sai e fala, gente, o que adianta vocês ficar lendo tudo isso e os perdidos estão lá fora precisando, vai, pregue. E o profeta vai vir e falar, gente, o que adianta vocês ficar na rua, mas se não vem é o poder e a presença. Então, e o pastor vem, gente, quero saber quem vai cuidar de todo esse povo. Mas então, essa soma... beleza, essa é a beleza mesmo do corpo de Cristo. Um amigo meu de São Paulo, o pastor Davi, ele tem um casal na igreja, teve uma família na igreja dele que chegou nele e falou, pastor, a gente está saindo da igreja. Ele falou, por quê? Eles eram posicionados, líderes. Ele falou, o que aconteceu? Ele falou assim, pastor, a gente vai atrás da igreja perfeita. Ele falou, é? Ele é bem tirador de sarro assim. Ele falou, então faz o seguinte, quando vocês encontrarem, vem aqui e me avisa, que eu vou fechar tudo e vamos junto para lá. Deles, o senhor vai ver, então a gente vai encontrar. Então, tá bom, então eu fecho mesmo e vou. Ele falou, Bruno, passou quase um ano. Eu olhei no meio da igreja, tá lá a família sentada. Aí falou, eu não aguentei, mandei de púlpito. Falei, e aí, família? Voltaram? Estão de volta? Eles, não, pastor. Então não acharam a igreja perfeita, não, né, eles? Não, pastor, é tudo ruim igual essa aqui mesmo. Luciano... Então, a verdade é...
O Luciano diz verdade assim, é você essa. não vai encontrar a igreja perfeita. E, cara, se você encontrar, não vá pra lá, porque senão você vai Vai estragar. deixar de ser. A partir do momento que bem você isso. entrar. Mano, que alegria, cara, receber você aqui. A gente ama essa simplicidade, a gente acredita muito na mesa, né, Brunão? O Leandro fala muito disso e a gente vive. Beijo pro Leandro Barreto. Tô esperando você aqui, cara. Cara, isso é uma verdade, né? Tem... toda essa galera da Poema mexe muito com o meu coração. Você sabe que eu amo vocês, gosto de estar lá. E o pessoal da Poema tem uma expressão que eu gosto muito. Eles dizem assim, fulano de tal é de verdade. Uhum. E, cara, quando eu olho para vocês, eu vejo isso, a sua disposição de estar aqui com a gente, cara, o coração, toda a amizade que vocês sempre demonstraram. E a gente olha para vocês, vocês são de verdade. E isso é muito especial. Quero te agradecer por esse tempo aqui. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Tamo junto. Prazer estar aqui. Isso aí, gente. Deus abençoe, viu? Espero que tenha abençoado sua vida. Continua com a gente.